Irmãos, nós vamos retomar a nossa série de mensagens sobre os mandamentos da mutualidade. Nós estamos realizando essa série de mensagens sobre os mandamentos da mutualidade e nós temos um objetivo com essa série de mensagens. Mutualidade é aquilo que eu preciso fazer por você e que você também precisa fazer por mim. Temos também os mandamentos da mutualidade na vertente negativa, aquilo que eu não devo fazer a você e aquilo que você também não deve fazer a mim. E nós temos um objetivo em estarmos estudando sobre os mandamentos da mutualidade nos nossos cultos de domingo à noite. Nós estamos vivendo uma fase muito interessante na nossa igreja, uma fase que nós podemos chamar de fase expansionista, quando nós trazemos aqui à frente, por exemplo, como fizemos hoje à noite, a multiplicação de mais uma célula para a glória do Senhor. Isso enche o nosso coração de alegria e de entusiasmo com a obra do Senhor aqui nesse lugar. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Pessoas têm chegado para conviver conosco, para partilhar vida conosco, para crescer juntamente conosco na palavra de Deus. Há 3 anos nós congregávamos em um culto só, e graças a Deus hoje nós estamos congregando em 2 cultos, e se Deus quiser, num tempo muito curto, esses 2 cultos estarão cheios de pessoas louvando e agradecendo o Senhor. E experimentar esse crescimento para mim tem sido um refrigério para o meu ministério, para a minha vida. Deus tem me mostrado a cada dia que eu estou certo naquilo que Ele tem comunicado e tem aberto a minha mente e os meus olhos para realizar aqui na cidade frutal. E os mandamentos da mutualidade vêm para aumentar a nossa comunhão. Nós estamos advogando que a comunhão é um pilar fortíssimo da igreja do Senhor e que de maneira alguma nós podemos permitir o enfraquecimento desse pilar, essa pilastra forte que nos sustenta com vida abundante na presença do Senhor. E a tendência da igreja que cresce, como a nossa está crescendo, é que às vezes a gente perde algo dessa comunhão gostosa que não pode ser perdido. Quando a igreja é pequena, a gente tem condições de fazer um jantar para toda a igreja, e é aquele momento gostoso, de alegria, de comunhão, e todos têm condições de chegar e de saber o nome de todos, e é muito gostoso essa convivência em comunhão com o povo de Deus. E por isso o recurso das nossas células, para que vocês vivam intensamente comunhão em um grupo pequeno de apoio, apoio nas horas tristes, apoio nas horas alegres, apoio em oração, em encorajamento, e por isso a nossa insistência com esses grupos para a honra e a glória do nosso Deus, e a insistência com os mandamentos da mutualidade para aumentar a nossa comunhão, aquele serviço que o Senhor diz na palavra que eu preciso prestar a você, que você precisa prestar a mim, para que juntos nós cresçamos no corpo do Senhor Jesus Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos então a mais 3 mandamentos da mutualidade. Abram a palavra inicialmente em Colossenses, no capítulo 3, e eu vou ler o versículo 16. Aí nesse capítulo 3, versículo 16 de Colossenses, nós vamos encontrar nesse mesmo versículo 2 mandamentos da mutualidade para essa noite em que nós estamos meditando na palavra. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão
em vosso coração. E mais um texto, primeira carta de Pedro, no capítulo 10, no capítulo 4, o versículo de número 10. Primeira carta de Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, diante de nós, para nossa reflexão nessa noite, como já disse, mais 3 mandamentos da mutualidade. O primeiro deles está no texto de Colossenses, capítulo 3, o versículo 16, esse primeiro mandamento que aparece aí: instruí-vos mutuamente em toda a sabedoria. É provável que você tenha aí uma versão diferente, e na sua versão você pode ler assim: ensinai-vos mutuamente com toda sabedoria. Então esse é o mandamento da mutualidade, o primeiro que nós vamos observar nessa noite: ensinar uns aos outros, ou instruir uns aos outros. E a primeira pergunta que eu quero fazer diante desse mandamento da mutualidade, que a gente deve ensinar uns aos outros, é a seguinte: o que nós vamos ensinar uns aos outros? A palavra diz que eu tenho que ensinar alguma coisa para você, e que você também tem que me ensinar alguma coisa. E a pergunta que eu faço é: o que eu preciso ensinar para você e você precisa ensinar para mim? E aí nós precisamos observar o início do versículo 16 que nós lemos, porque o início desse versículo 16 fala exatamente sobre o que nós devemos ensinar uns aos outros. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então o que nós precisamos ensinar uns aos outros não é física, não é matemática, não é biologia, não é jogar xadrez, não é nada sobre futebol, não. O que nós precisamos ensinar uns aos outros nesse mandamento da mutualidade é a palavra de Deus, que no escrito de Paulo precisa estar ricamente habitando o nosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Somente quando a palavra do Senhor está habitando ricamente o meu coração e o seu coração, nós temos condições de ensinar uns aos outros essa palavra de Cristo. E eu quero que você pense comigo que nós temos um ensino que eu chamo de ensino catedrático. É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui nessa noite. É o que a gente faz na liderança com os líderes, no treinamento de liderança com os líderes. É o que a gente faz e fizemos hoje na escola bíblica dominical. Nós temos pessoas assentadas em uma sala, em um auditório, e nós temos alguém à frente ministrando, ensinando. É lógico que quando nós partimos para esse ensino catedrático, nós então conseguimos enxergar a figura do mestre, o dom que a palavra do Senhor fala que o Senhor concedeu a alguns, o dom de mestre, de passar com clareza, com didática, de maneira que aquele que está ouvindo entenda, é a palavra de Deus. Esse é o mestre, é aquele que ensina a palavra do Senhor de maneira dinâmica, didática, e o povo que está ouvindo esse ensinamento sabe o que está falando, sabe o que está acontecendo, aprende a palavra de Deus. Esse é o ensino que eu chamei de catedrático. Tem o mestre para elaborar o estudo, para passar o estudo, e tem os alunos que vão aprender. Mas quando a palavra do Senhor trata do mandamento da mutualidade, ela não está falando desse ensino catedrático,
onde alguns se assentam, o mestre chega com estudo preparado e transmite. Não, mesmo porque está falando de uma mutualidade de ensino. Você ensina e o outro também ensina para você. É instruir uns aos outros. Então, nesse mandamento da mutualidade, não cabe a figura do mestre catedrático, aquele que preparou, que esmerou nos livros e que trouxe um estudo elaborado e que até bota lá primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Entendeu, gente? Está certo, gente? Não, não é disso que a palavra está falando. A palavra está falando de algo que você precisa fazer, mesmo sem você nunca ter frequentado um seminário, nunca ter estudado teologia, não ter o dom de mestre, mas você precisa ensinar alguma coisa para mim, e eu preciso ensinar alguma coisa para você, nessa nossa convivência no corpo de Cristo. E o que eu preciso ensinar, e o que você precisa ensinar, é a palavra do Senhor, que precisa habitar ricamente os nossos corações. Por isso a nossa insistência em todas as nossas mensagens, sempre exortando em nossos cultos, em nossos estudos bíblicos, em nossos treinamentos. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, aprofundem na Bíblia, saibam a Bíblia, não passe um dia sem ler a Bíblia, alimente-se da palavra. Essa palavra é poderosa, ela é luz para os nossos pés, ela chega para discernir os nossos pensamentos. Precisamos conhecer essa palavra, e isso não é somente o catedrático, o mestre, é você que está me ouvindo nessa noite, é você, meu irmão, que aceitou Jesus e que agora convive conosco na igreja dele. Estude a Bíblia, armazene essa palavra dentro do seu coração, e nesse mandamento da mutualidade, ensine essa palavra uns aos outros. E eu quero prosseguir dizendo para você que então não é esse ensino catedrático que esse mandamento está abordando, mas é o que eu chamei de ensino informal, e que aliás é muito prático, esse ensino informal. O ensino informal é sempre muito prático, mas também é baseado na palavra de Deus. Não quer dizer que eu vou te ensinar coisas na prática do meu dia a dia sem estar baseado na palavra de Deus. Não quer dizer que você vai ensinar alguém coisas do dia a dia sem estar com a palavra de Deus dentro do seu coração. Sempre o ensino vem da palavra de Deus. Mas como é que esse negócio de estudo ou de ensino informal da palavra de Deus? É quando eu estou convivendo com um irmão, e esse irmão está cheio da palavra de Deus, e ele enfrenta uma situação na vida dele de desaforo. Alguém o desafia, alguém o humilha, alguém pisa nele, chateia o coração dele, e ali eu estou perto dele, estou vendo aquela situação difícil, estou vendo que ele está agitado, a adrenalina está a mil, mas mesmo assim, naquela hora tão difícil, que ele queria revidar, que ele queria brigar, ele consegue dominar os seus ânimos, e ele consegue perdoar aquela ofensa, e ele então sai daquele conflito vitorioso, sem ter guerreado, sem ter brigado, mas com o coração carregado de perdão. Esse irmão não leu nenhum versículo, esse irmão não preparou um estudo bíblico, esse irmão não estava ali como um catedrático, mas ele me ensinou na prática da sua vida algo importante da palavra de Deus. É nesse sentido que a palavra está nos instruindo, que nós temos que ensinar uns aos outros. É aquele irmão que está sofrendo com uma terrível enfermidade, e ele sofre dores, a sua vida ficou limitada, está buscando recursos médicos, fazendo a sua quimioterapia, está na cama, e eu estou convivendo com ele,
Eu vou ali para uma visita. Geralmente essas visitas a gente vai com a intenção o doente, consolar o enfermo, dar uma palavra de ânimo. Mas ocorre que aquele irmão está com o coração cheio da palavra. E quando eu chego para aquela convivência ali, de edificar aquele irmão, eu percebo que ele não está murmurando. Eu percebo que o seu semblante é um semblante de paz. Eu percebo que ele está vivendo na prática do seu dia a dia algo que a palavra de Deus me ensinou a vida toda. E então, eu olhando para aquela situação, eu saio dali extremamente edificado, louvando e glorificando o Senhor. Aquele irmão não fez um estudo bíblico, ele nem sequer leu as Escrituras naquele contato, mas ele me ensinou algo poderoso, que nós temos aflições nesse mundo, mas que nós devemos ter paciência, porque o Senhor venceu o mundo e as aflições. É esse o ensinamento informal que eu preciso passar para você, que você precisa passar para mim, que nós devemos passar uns para os outros. É nesse sentido que a palavra do Senhor está nos exortando. Encha o coração com a palavra. Encha o coração com a palavra de Deus. E ensina essa palavra uns aos outros na vida prática. Você não precisa ser um mestre. Você não precisa ser um catedrático. Não precisa ter nenhum diploma de teologia. Quem sabe você tem até dificuldade em ler mesmo a Bíblia por causa das suas vistas, da sua pouca leitura. Mas o pouco que você leu, que você conhece, desceu no seu coração. Essa palavra está enraizada, e no contato uns com os outros, essa palavra vai fluindo de maneira prática, e nós vamos ensinando as verdades do Senhor uns aos outros. O desejo do meu coração é que Deus me conceda graça, encha o meu coração com o Espírito Santo, para que eu possa te ensinar, não como eu estou fazendo nessa hora, como mestre que preparou o estudo, que veio aqui para pregar. Não, eu quero te ensinar no dia a dia. Eu quero te ensinar quando nós estivermos juntos, segunda-feira. Eu quero te ensinar o que essa palavra já me ensinou. Eu quero te ensinar na vivência, no nosso dia a dia, algo poderoso e positivo da palavra de Deus. Eu quero que você me ensine no dia a dia, na segunda-feira de lutas, algo poderoso que a palavra de Deus já ensinou e já enraizou no seu coração. E assim nós vamos cumprir com esse mandamento, que nós precisamos ensinar uns aos outros. Segundo mandamento da mutualidade dessa noite, eu quero agora deixar o texto de Colossenses e ir lá para o texto de 1 Pedro 10. Depois a gente volta em Colossenses. O segundo mandamento então está nesse texto de 1 Pedro 4,10 e é: sirvam uns aos outros. O texto diz exatamente assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E o apóstolo Paulo também escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Servir uns aos outros mediante o amor significa que livre e espontaneamente nos dispomos a realizar a favor dos irmãos qualquer serviço necessário ou útil ao seu bem-estar espiritual, emocional, mental ou físico. E nós precisamos entender que servir a um irmão é uma condição que o cristão impõe a si mesmo. A gente não serve um irmão por exigência dos outros ou dele mesmo.
que nós os sirvamos. Nós servimos ao irmão, porque esta é uma das melhores e mais naturais maneiras de nós expressarmos o nosso afeto, o nosso amor por ele e de cumprirmos na prática essa mutualidade de servirmos uns aos outros. E preste atenção nisso. Nós precisamos servir uns aos outros de acordo com as situações específicas e não segundo um programa rotineiro. Fazer uma escala de coisas que nós vamos fazer uns para os outros no sentido de servir uns aos outros. Não é aquele negócio simples que a gente até brinca nas nossas reuniões de confraternização. Eu sei que se a gente fosse confraternizar depois dessa mensagem, a gente ia brincar mesmo. Senta na mesa e você leva um copo de suco e diz: ó, o mandamento da mutualidade lá que eu tenho que servir, eu vou te servir. Ou então põe lá uma comida para você: ó, o mandamento da mutualidade que eu tenho que servir, eu vou servir. Não, irmãos, isso é mais profundo. Isso é mais profundo. Servir uns aos outros é a gente ficar de olho, observando, percebendo com o nosso coração, com a nossa mente, as dificuldades, as necessidades uns dos outros e dispormos tudo o que nós temos, todo o nosso potencial, todos os nossos dons, para prestar àquele irmão que naquele momento específico está precisando de ajuda, o nosso serviço. Para servirmos aos outros exige abnegação e sacrifício. Servir exige tempo e gasta no mínimo energia. Servir não é fácil, mas a palavra está nos exortando que nós precisamos dispor a servirmos aos outros com todos os meios disponíveis que nós temos, como já disse, com os nossos talentos, com os nossos dons, com as nossas capacidades, com os nossos bens. Nós precisamos estar à disposição de suprir as necessidades uns dos outros em momentos específicos da vida. Como você pode estar notando, esse mandamento focaliza aquelas coisas práticas e corriqueiras de que os irmãos muitas vezes estejam precisando. E para isso, como já disse, nós não precisamos de uma lista pormenorizada. É só ter a atitude de servo, é manter os olhos abertos, que as oportunidades surgirão. É simples. Viu o problema, viu a dificuldade, viu a necessidade do irmão, tem meios para ajudar, ajuda para a honra e a glória do Senhor, e cumpra na prática o mandamento: servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Mais uma vez eu quero rogar ao Espírito Santo de Deus que abra os meus olhos, que abra o meu coração e que me faça cada dia mais servo de vocês, que eu não me furte a ajudar a cada um de vocês, meus irmãos, no que eu puder ajudar, nas dificuldades de cada um de vocês. Eu quero servir vocês. Eu quero que Deus use os talentos que Ele me deu, os dons que Ele me deu, as poucas coisas materiais, tudo que tem, para te abençoar, para servir no momento em que você precisar. Eu queria que você entendesse a chamada que esse mandamento está fazendo no seu coração e no meu coração. A chamada para a gente abandonar o egoísmo, a chamada para a gente não viver olhando somente para o nosso umbigo,
a chamada para a gente envolver uns com os outros, prestando serviço naquelas áreas e naquelas horas de grandes dificuldades nossas. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar, e ninguém é tão rico que nunca precisa de ajuda. Serviço é ajudar de maneira espontânea nas grandes e nas pequenas dificuldades uns dos outros. Que o Senhor nos ajude para que essa palavra de 1 Pedro cumpra nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Servir uns aos outros. Terceiro mandamento da mutualidade, nós vamos voltar no texto de Colossenses 3,16. Aconselhai-vos uns aos outros. É assim que o texto diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria. Esse é o terceiro mandamento dessa noite. Aconselhai-vos mutuamente. Onde está esse mandamento? Qual o contexto? Nós já falamos quando falamos do primeiro mandamento dessa noite. Primeiro, a palavra do Senhor tem que estar habitando ricamente os nossos corações. Não é possível a gente sair dando conselhos se a palavra do Senhor não estiver habitando os nossos corações, se a nossa base não for a palavra de Deus. Talvez seja por isso, por tantos conselhos mal dados, mal engenhados, que surgiu o ditado popular: se conselho fosse bom, ninguém daria, a gente vendia. Talvez seja por causa de conselhos dados de qualquer jeito é que esse ditado tenha surgido. Mas a palavra do Senhor, contrariando esse ditado, diz lá no livro de Provérbios que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Na multidão dos conselheiros está a sabedoria. E sempre que eu falo em conselho, eu gosto de colocar essa palavra junto da palavra conselho ou aconselhamento. Tem que ser conselho piedoso. E conselho piedoso a gente consegue dar quando o nosso coração está pio, quando o nosso coração está em piedade, quando o nosso coração está cheio da gloriosa e poderosa palavra de Deus. É nessa base dessa palavra habitar no meu coração e no seu coração é que nós temos condições de dar um conselho justo, bom e que vale a pena. Conselho ajuda-nos a reconhecer e vencer os nossos pecados. Conselho ajuda-nos a reconhecer e a vencer as nossas negligências. Conselho ajuda-nos a reconhecer e a vencer muitos problemas da nossa vida. Aconselhar uns aos outros é ministério de edificação. Todas as vezes que nós vamos aconselhar, nós temos que ter um propósito firme de ajudar ou de melhorar o irmão. O alvo do aconselhamento é sempre o maior bem do aconselhado. Te dar um conselho nessa noite em que nós estamos falando do mandamento da mutualidade, aconselhar uns aos outros. Busque conselhos piedosos para a sua vida. E busque 3 conselheiros piedosos nos problemas mais difíceis da sua vida. 3, um de cada vez. Se coincidir a mesma palavra de conselho, 3 conselheiros,
Não deixe de acatar esse conselho pelo amor de Deus. Agora eu volto a repetir. Procure conselho piedosa. Gente que tem a palavra do Senhor no coração. E como a Bíblia diz que nós temos que aconselhar mutuamente, se eu fosse você, enchia o seu coração com a palavra de Deus. Porque você precisa me aconselhar. E eu quero que você me aconselhe piedosamente. Não quero que você fale dos seus pensamentos, do seu achismo. Eu quero que você fale algo de Deus para me aconselhar. E quando eu puder te aconselhar, eu quero falar algo de Deus no seu coração. É assim que esse mandamento funciona. Aconselharemos mutuamente com toda a sabedoria, lembrando que primeiro a palavra do Senhor está habitando em vossos corações. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Vamos concluir deixando com vocês esses 3 mandamentos da mutualidade. Meu desejo é que você vá para sua casa e que esses mandamentos fiquem aí remoendo na sua mente e no seu coração, pelo menos essa semana. É que lá na célula isso seja esmiuçado novamente. Quem sabe você, líder de célula, pode começar a sua célula perguntando aos seus liderados se eles estão cheios da palavra de Deus, porque temos que estar cheios dessa palavra para a gente ensinar, para a gente aconselhar. Quem sabe você pode começar a sua reunião de célula perguntando como está a disposição dos seus liderados para servir uns aos outros. Eu creio que essa mensagem dará uma boa reunião de célula nessa semana. Que o Espírito Santo de Deus me ajude você no cumprimento desses mandamentos. Ensinar uns aos outros, servir uns aos outros e aconselhar uns aos outros. E assim nós vamos vivendo e nos fortalecendo como igreja do Senhor para a honra e a glória do nome dele. Amém. Amém. Ficar de pé, Deus. Nós vamos pedir o Senhor cantando mais uma vez para ele fortalecer a sua igreja. 299 do nosso Deus. Que a graça do nosso Deus Pai e o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada